esta semana toda, teremos aqui nos nossos programas de TV e rádio entrevistas marcando esses dias que antecedem a realização de mais uma AgriShow, já na sua 28ª edição. Essa feira que é tão importante, uma das maiores, seguramente até mesmo da América Latina, mobiliza todo um contingente gigantesco de pessoas, de instituições e empresas em torno do agro. A série de entrevistas começou ontem com o presidente da AgriShow, Francisco Matu. E durante a entrevista eu anunciava que o entrevistado de hoje seria, como de fato será, o Dr. Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura de 2003 a 2006 e professor emérito da FGV. E ao dizer isto, o próprio Francisco Matu disse: você vai entrevistar o maior nome da agricultura do Brasil. E isso nos enche de grande honra e de grande orgulho tê-lo ao vivo em nosso programa, exatamente nesses dias que antecedem essa feira tão importante. Pela gentileza, atenção conosco, Dr. Roberto Rodrigues. Agradecemos desde já. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. E, obviamente, a gentileza do Chiquinho Matu, que é meu amigo. Então, o que ele disse não vale. É coisa de amigo. É coisa de amigo. O Francisco Matu tem uma característica que é inegável. Ele é muito sincero. Então, devo dizer que a homenagem aí senti que foi muito verdadeira, viu? Só pode receber esse elogio aí como verdadeiro e de nossa parte também, afinal de contas. Me lembro muito bem, sobretudo a partir do momento que o senhor foi anunciado ministro, me lembro muito bem que aí o seu nome se tornou, ampliou-se para outras pessoas que não são do setor e que talvez nunca tinham atentado para a sua história, o seu histórico, né? Eu sou um deles e eu passei a conhecê-lo e a observá-lo melhor no noticiário que sempre tinha o seu nome desde então e vi o grau de comprometimento, como é bom. Eu também entrevistei recentemente o Dr. Alisson Paulinelli, né, que é um grande nome, quando do anúncio dele, ou pelo menos da inclusão do nome dele entre os possíveis condecorados aí com o Prêmio Nobel da Paz. E foi um trabalho muito bonito. Pena que não vingou, mas ele tinha tudo para isso, não é? E nomes que são consagrados, como o dele e do senhor também. Doutor Roberto, eu primeiramente perguntaria, né, do que significa, o senhor que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa regional aqui, de Matão, que é um polo de indústrias de máquinas agrícolas, nós temos um olhar um pouco mais regionalizado. O senhor tem um olhar amplo, muito mais amplo, e, portanto, o que o senhor disser vai dar também para a gente essa ideia mais ampla do que vem a ser a AgriShow. Qual é a importância dessa feira, efetivamente, para o agro brasileiro e de outros países? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu cumprimento, fico muito honrado com o seu cumprimento e reitero que o Paulinelli é o maior brasileiro vivo, a meu ver. Um homem que mudou a face da agricultura brasileira, conquistando o Centro-Oeste e transformando o Cerrado, que era uma região que ninguém queria, no grande Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação, que o Brasil vai ganhar. Bom, voltamos à AgriShow. A AgriShow, quando a criei em 1993, e a primeira versão foi em 94, tinha um objetivo muito claro. Até então, as feiras agrícolas brasileiras eram estáticas. Quer dizer, estáticas. Ficava lá uma máquina exposta numa plataforma muito bonita e ficava lá uma mocinha mais bonita ainda, com um chapelão, uma bota, mostrando, entregando para cada visitante um prospecto e alguém explicava um pouquinho como a máquina era, que funcionava, o preço da máquina, etc. Então, o produtor rural que fosse a uma feira ia ver uma máquina parada e nada mais do que isso. A AgriShow surgiu com uma iniciativa de um líder do Paraná chamado Brasília Araújo Neto, que visitou a Farm Progress Show americana e que era uma feira dinâmica. O que é uma feira dinâmica? O produtor rural vai à feira e vê a máquina trabalhando, funcionando. Então, ela compara as diferentes marcas, diferentes
potência de tratores, colhedeiras e equipamentos agrícolas, compara uns com os outros, vendo-os trabalhar no campo. Então, a feira dinâmica, é o caso da AgriShow, é uma feira que tem não só a área de exposição física, em que as máquinas estão lá colocadas, para todo mundo avaliar e verificar, mas também o produtor rural pode acompanhar, através de um trenzinho que anda pela feira toda, na área agrícola, na área de campo mesmo, as máquinas operando, plantando, colhendo, cultivando, tratando. Então, é um processo em que o produtor rural vê a máquina operando e escolhe a mais apropriada para ele, seja em termos de qualidade do que ele acha que é essencial para ele, seja em termos de preço. Então, ele faz uma avaliação vendo a máquina trabalhando, operando. Chama-se feira dinâmica. E a AgriShow era isso que faltava ao Brasil. Todas as feiras que nós tínhamos até então eram feiras estáticas, muito boas, muito eficientes, mas em que as máquinas eram olhadas apenas e tão somente. Ora, isso produziu uma grande competição entre os produtores de equipamentos agrícolas e máquinas agrícolas. Até então, o produtor ia lá, via a máquina, servia, não servia, comprava, não tinha. Ele dava um chute no escuro, assumia a máquina e comprava. Agora não. Agora vê a máquina trabalhando, operando, compara quanto gastou de óleo diesel, quanto gastou, quantas horas fazer a operação que ele deseja fazer, qual é o custo, e aí então faz a sua escolha muito mais objetivamente. Ora, o que significou isso? Os fabricantes de máquinas agrícolas foram obrigados a modernizar seus equipamentos, suas máquinas, para poder competir de maneira adequada num mercado muito mais competitivo, muito mais difícil, muito mais amplo, né? E as empresas que não investiram em tecnologia acabaram, ficaram para trás, desapareceram, morreram. E aquelas que investiram ganharam o mercado e cresceram espetacularmente, transformando a feira numa feira muito mais famosa. Como você disse aí, é de longe a maior feira da América Latina e a terceira maior do mundo hoje, né? E isso foi tão relevante que o Brasil inteiro passou a copiar a AgriShow. Surgiram outras feiras em todo o país no mesmo estilo, feiras dinâmicas em que o produtor rural vai lá, vê a máquina operando, trabalhando na operação que ele quer fazer na propriedade dele e faz uma escolha muito. Então surgiram feiras espetaculares, a maior parte deles, a grande maioria dessas feiras, dessa vez, lideradas por cooperativas agropecuárias. Começou em Cascavel, no Paraná, com a Copavel, fez uma feira espetacular. Depois, Nametoque, no Rio Grande do Sul, uma cooperativa também extraordinária, no Rio Grande do Sul, que montou essa feira Expo Direto, no Nametoque. Depois, Rio Verde de Goiás, e assim por diante. Foram crescendo feiras agrícolas dinâmicas do país inteiro, entre aspas, filhotes da AgriShow, que foi a grande inovação em termos de uma feira dinâmica no Brasil. Feiras que, em outros tempos, talvez só ganhariam um grande público se estivessem associadas a grandes shows, algo assim, né? E hoje exatamente. O espetáculo é só e essencialmente, especificamente, o agro, né? Exatamente. A AgriShow é uma feira para produtor rural, tanto que ela fica aberta das 9 da manhã às 6 da tarde. Depois não tem show, não tem festa, não tem nada. Vai todo mundo embora. Obviamente, uma cidade como Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa, como Ribeirão Preto, que é a Califórnia brasileira, vai apresentar aos visitantes alternativas noturnas, mas fora da feira. A feira é exclusivamente uma mostra para produtor rural moderno e que quer ver a menor tecnologia. A AgriShow, na verdade, é uma vitrine da tecnologia mais perfeita disso do mundo, com uma característica. Até a AgriShow existia, a partir de 94, quando a criamos, havia uma característica mundial. As máquinas agrícolas eram lançadas nos Estados Unidos, em outros países tropicais, como a própria Austrália, que competia conosco, e mesmo em países não tropicais, como a Europa, e o Brasil só ia conhecer essas máquinas lançadas lá 2 ou 3 anos depois. Agora não. Com a AgriShow, uma máquina lançada no Brasil está lançada simultaneamente nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, no Canadá. Então, nós estamos conhecendo a maior inovação, a mais recente, no mesmo prazo que os países desenvolvidos estão conhecendo. Ou seja, o Brasil ganhou essa dimensão adicional de receber a melhor e a mais recente inovação tecnológica simultaneamente com os países desenvolvidos. Eu fiquei tentando imaginar aqui, doutor Roberto, a imagem aqui, de acordo com a minha imaginação, a imagem
do agro nos tempos em que o senhor criou essa AgriShow e os dias de hoje, e estabeleci um comparativo do tipo imagem da época em preto e branco, sem som, como os filmes do Chaplin, e imagens hoje em 4K, sei lá, tem tanta tecnologia. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Olha, É. a sua comparação é interessantíssima e muito prática, muito verdadeira, muito objetiva. É isso mesmo. Quem viu os tratores que nós tínhamos em 1994 e os vê hoje, só vai encontrar aquilo no museu. Aliás, eu propus ao governador, quando o governador Alckmin era governador de São Paulo, que construíssemos um museu da AgriShow, com máquinas de cada ano que foram sendo introduzidas no mercado brasileiro com uma enorme mudança. Imagina, naquele tempo, 94, nós não tínhamos a máquina com computador de bordo. Hoje todas as máquinas trabalham com GPS, com 3 computadores de bordo, tudo ligados em antenas, nas fazendas e fora das fazendas, nas cooperativas. Então é um processo muito mais moderno, muito mais eficiente do que no passado. As colhedeiras, naquele tempo, desperdiçavam muito. Hoje não, hoje não desperdiça nada. O que está produzido vai ser colhido e ensacado. Então houve realmente, a sua comparação, muito interessante. Nós saímos do branco em preto para um cinemascope. Exatamente. É verdade. Num curto espaço de tempo, que é assustador saber que tudo isso aconteceu e foi ontem mesmo. Né? Eu vi lá no Museu Aeroespacial em Washington aquelas naves que levavam os nossos foguetes e tal. Elas estão expostas lá, mas foi outro dia. E elas estão no museu. Olha que coisa de louco que é isso, né? Que impressionante. Mas, doutor Roberto, vamos avançar um pouquinho mais aí. Vamos lembrar aqui que, acredito, boa parte da produção brasileira esteja, de alguma maneira, vinculada ao dólar, seja pelo preço dos insumos ou pelas próprias comercializações e tudo mais. Recentemente ela deu aquelas osciladas para menos, dizem alguns que com tendência para isso, ou estabilizar, pelo menos o... Enfim, essas oscilações todas, como foram recebidas no meio do agro? Bom, é importante a sua preocupação, a sua pergunta, que é de todos nós, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos uma história um pouco longa, vou tentar fazê-la curta e objetiva, mas o que aconteceu foi o seguinte: com a pandemia, os países que não eram autossuficientes em alimentação, ou seja, países que não tinham garantia de segurança alimentar interna, correram ao mercado para comprar estoques que havia no mercado internacional para garantir o abastecimento interno das suas populações. Aqui tem um conceito que é relevante e que é sido maltratado, de maneira geral, pela sociedade brasileira, que é o tema da segurança alimentar. Segurança alimentar não é uma expressão idiomática, não é uma informação trivial. Segurança alimentar é a única, por favor, atenção nessa palavra, é a única garantia de estabilidade social e política numa nação. O ano passado aconteceu um fato exemplar no Sri Lanka. O presidente eleito do Sri Lanka decidiu que não haveria mais o uso de produtos químicos na agricultura, nem fertilizantes, nem defensivos, nada químico, e procurou fazer uma agricultura orgânica. O resultado foi que a safra foi a metade da safra tradicional, ou seja, faltou comida para a população. O que aconteceu? Derrubaram o governo. A fome derrubou o governo. Aliás, não é uma novidade, aconteceu na Primavera Árabe, alguns anos atrás, a mesma coisa. Os países árabes, por falta de comida, perderam seus governos. Então, segurança alimentar é uma função, digamos assim, essencial para a estabilidade política e também social de qualquer país. Portanto, quando a pandemia explodiu, os países que não eram autossuficientes correram ao mercado em busca de garantia alimentar para a sua população. O que houve? Infelizmente, nós havíamos tido anos pouco eficientes das colheitas mundiais e os estoques globais eram baixos, bem abaixo da média tradicional. Resultado, a oferta era menor do que a demanda. O que aconteceu com os preços? Os preços dobraram em dólar. E a sua observação
perspicaz. Na verdade, hoje, os produtos agrícolas, os insumos principais, têm seus preços marcados pelas bolsas de Chicago e Nova York. É a Bolsa Mundial que determina o valor em dólar. E, naturalmente, o câmbio de cada país estabelece o valor no interior de cada país. Muito bem. E no ano 2020, portanto, os preços dobraram em dólar. Isso teve um desastre muito grande, que gerou uma inflação de alimentos mundial. Todos os países tiveram inflação de alimentos. Nós também tivemos aqui no Brasil. Porque, de novo, os preços são vasos comunicantes, estabelecidos pela Bolsa, e aí varrem o mundo todo aqueles preços. Muito bem. O que aconteceu? Um desastre, por quê? Os preços dos alimentos subiram, isso foi acompanhado por desemprego no mundo inteiro. A pandemia destruiu cadeias produtivas, muitas instituições e empresas fecharam e o desemprego graçou. Um casamento trágico, desemprego com inflação de alimentos, uma coisa muito, muito ruim. Como consequência, produtores do mundo todo e governo do mundo todo decidiram plantar mais. Para plantar mais, precisava mais adubo, mais semente, mais defensivo, mais crédito. Só que a pandemia havia destruído a cadeia de produção, mas que os insumos, esses todos, defensivos, adubos, também dobraram de preço, gerando uma outra inflação de demanda por causa do alto custo de produção a ser instalado em cada país. Nós estamos ainda saindo dessa crise. Essa inflação, estamos saindo dela. Os produtores do mundo todo aumentaram a produção e a oferta cresceu. Muito bem. Então, esse é o cenário, digamos, que teoria esse processo todo. O que aconteceu este ano? Este ano aconteceu um fato curioso, porque os preços em dólar da soja e do milho não estão menores em Chicago do que era no ano passado. Praticamente a mesma coisa, equilibrados. E o câmbio caiu um pouco, de modo que isso explicaria a queda dos preços. Mas não é verdade, falta mais alguma coisa. O que acontece é que nós, aqui no Brasil, ainda padecemos de uma crise dramática há anos. Falta infraestrutura, falta logística, falta uma rede de armazenagem adequada. Como a safra foi gigantesca no Brasil, está sendo ainda, uma safra de soja que superou todas as expectativas, acima de 150 milhões de toneladas, nós vamos para uma safra de grão de 310 milhões de toneladas, uma coisa espantosa, a safra nossa. O que acontece? Porto Rural, não tendo onde armazenar, corre para o mercado, corre para realizar a sua safra. Então, a oferta dada pelo Porto Rural no mercado é muito maior do que a capacidade do mercado tem de absorver essa oferta. Os preços caem. Isso é uma regra, é uma lógica de mercado, é a primeira lei imutável da humanidade. Tem duas leis que não mudam, a lei da oferta e da procura e a lei da gravidade. Essa ninguém pode revogar essas leis. E a verdade é essa, a oferta está sendo maior do que a procura no auge da colheita e os preços caíram. Então, essa é a explicação. Sim. Obviamente, também a crise internacional de desemprego e de inflação persiste em boa parte, de modo que o mercado também arrefeceu um pouco. Ou seja, o resumo da ópera, a demanda não cresceu tanto quanto a oferta e os preços caíram. Sim. O ouvinte Marcos Aurélio Germano é quem mandou essa pergunta ao senhor. Eu vou ler a pergunta do modo como ele estabeleceu aqui. O Banco Central do Brasil já reconhece a importância do cooperativismo de crédito no sistema financeiro nacional. O professor Roberto, além de notável estudioso da agricultura do Brasil, é um grande expoente do cooperativismo de crédito nacional e internacional. E aí ele pergunta: como o professor analisa a contribuição do cooperativismo de crédito para o desenvolvimento do produtor rural nos últimos anos? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Essa pergunta do Germano até me emociona. Uma pessoa, quando chega aos 80 anos de idade, acaba ficando com o coração muito delicado e acaba se emocionando com essas coisas. De fato, eu tenho pelo cooperativismo de crédito uma estima transcendental. Para ter uma ideia, eu criei uma cooperativa de crédito da minha cooperativa agrícola em Guariba, perto de Matão, aí, no interior de São Paulo, em 1973, ou 50 anos atrás. Por que eu criei a cooperativa de crédito em Guariba? Porque eu tinha a convicção de que o produtor rural precisa ter um instrumento de crédito dele,
no qual ele dirigia as ações. Para explicar claramente isso. Um produtor qualquer, produtor de soja, por exemplo, vendo a minha safra de soja. Onde é que eu coloco o dinheiro? Coloco num banco. O que o banco faz com aquele dinheiro? Empresta. Empresta para quem? Para todo mundo. Para a indústria, para o comércio, para o serviço. Não empresta para a agricultura. Porque para a agricultura, a atividade de maior risco, então os bancos só emprestam para a agricultura um volume de recursos exigidos pelo Banco Central, né, que é 25% do depósito à vista. E eu queria um instrumento de crédito que permitisse a mim, dono do banco, emprestar para o produtor rural aquilo que eu achava que tem que ser emprestado. E não que o banco comercial ou público acha que tem que ser emprestado. A cooperativa de crédito é esse modelo. O produtor rural é dono da cooperativa de crédito. Ele é dono. E tem um papel interessante, porque ele é dono e usuário. É investidor. Ele tem 3 papéis da cooperativa de crédito. E como ele é dono, ele determina aonde que é o banco dele, que é a cooperativa de crédito, vai colocar o seu dinheiro. Então, permite ao produtor rural caminhar com as próprias pernas. Eu agradeço muito ao Germano pela pergunta, para trazer esse conceito. Esse é o conceito. Então, quando eu criei aquela cooperativa de crédito, em 73, aquilo, tive muita sorte, eu tive a sorte mesmo de trazer para a cooperativa de crédito um gerente. O Itaú tinha uma agência em Guariba, fechou a agência, então eu trouxe o gerente do Itaú, montou um banquinho em Guariba, foi um sucesso, uma coisa bem profissional. O presidente da UCESP, na época, a Organização do Cooperativas de São Paulo, Américo Utume, foi lá em Guariba, viu aquilo, ficou impressionado, falou: rapaz, tem que fazer mais cooperativa como essa. Criou um grupo de trabalho e eu coordenei o grupo de trabalho e saímos pelo interior de São Paulo criando outras cooperativas de crédito rural. E eu criei em Orlândia, criei Bebedouro, a Credicitos, que hoje é a maior do Brasil. Criamos 13 cooperativas de crédito em 3 anos. Chamou a atenção do presidente da OCB, que era um rapaz de Minas Gerais, que era presidente da Itambé também, José Pereira Campos, criou um grupo de trabalho e saí pelo Brasil criando cooperativa de crédito, fazendo um esforço muito grande. Aí veio a Constituinte, e eu consegui colocar na Constituinte um artigo que dava às cooperativas de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Até então, até 1988, a cooperativa de crédito não podia estar dando de cheque, não podia cobrar imposto, era um negócio, nada podia. A gente chamava os não pode do Banco Central. Eu coloquei na Constituição esse artigo, era presidente da OCB na época. Aliás, cheguei a presidente da OCB por causa do cooperativa de crédito. Então, colocando esse mecanismo na Constituição brasileira, o Banco Central foi obrigado a abrir um trabalho de apoio ao cooperativa de crédito. Isso mudou completamente o país. O Banco Central entendeu, como o Germano falou com muita clareza, o Banco Central percebeu a magia que era o cooperativo de crédito no mundo inteiro. E aí, uma informação, eu fui ver isso no mundo inteiro. Eu fui cooperativo de crédito no Japão, no Rinchuquim, fui ver o Rabobank holandês, o DG Bank alemão, o Crédit Agricole francês, o sistema Desjardins no Canadá. Fui ver no mundo inteiro para ver como fazer no Brasil, né? E aí criamos, o Banco Central abriu um esforço de apoio ao cooperativa de crédito, e criamos os bancos cooperativos, são 4 hoje, né? Os modelos Sicredi, Sicob, que é o meu lá do Cooperativa de Guariba, é o Sicob, tem o Unicred dos médicos, das Unimed, e tem também o sistema Cressol, das cooperativas familiares, agricultura familiar. Então, hoje, nós temos um cooperativo de crédito poderoso para esse processo. Eu agradeço muito ao Germano, até para dizer o seguinte: hoje, as cooperativas de crédito já representam 20% do crédito rural brasileiro e vão crescer cada vez mais e ocupar o espaço dos bancos privados e do Banco do Brasil também, que é aquilo que eu pensava há 50 anos atrás, quando eu criei a Secretaria de Guariba. Então, o sonho está se tornando realidade, graças a Deus. Puxa, o senhor falava aí, eu me lembrava inevitavelmente do Sérgio Tamato, que era presidente, que eu tive o prazer de conhecer, foi um grande homem público e também no agro, enfim. E eu me lembro muito bem que ele presidia a Frutesp, que era uma cooperativa dona de uma indústria de suco, e ele insistia: gente, não vendam a Frutesp, porque enquanto vocês forem citricultores e dono da indústria, vocês estão viabilizados. Depois ele insistiu nisso, depois foi vendido, enfim, mas
ele não estava errado, não é? Naqueles tempos lá. Eu me lembrei agora, enquanto o senhor contava essa história de banco de crédito, me lembrei da indústria de suco cooperativista, que era, naquele tempo, a Frutesp, né? E o Sérgio Stamato, que presidia a Cooper Citrus, né? Depois da Frutesp, me apresentou o Leopoldo Shoa, que era o funcionário da cooperativa e era aposentado do Banco do Brasil. E o Leopoldo Shoa era um homem brilhante, um extraordinário, e ele é que foi o primeiro presidente da Credit Citrus, e deu ao Credit Citrus de tamanho que ela tem hoje. Então, o Leopoldo Shoa, a Credit Citrus deve ao Leopoldo Shoa o seu sucesso, o seu desenvolvimento. Bem, eu iniciei essa entrevista dizendo que faríamos uma entrevista com o Dr. Roberto Rodrigues, o homem mais importante do agro brasileiro, ministro da Agricultura de 2003 a 2006, professor emérito da FGV. E ao terminá-la, eu diria que não estava certo, porque no final agora que nós tivemos, ao todo, durante a entrevista, uma verdadeira aula e não uma entrevista, pela qual agradeço muito, doutor Roberto. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, mas, por favor, não sou a mais importante do Brasileirão. Ninguém é mais importante que o Alisson Polinelli. E, aliás, estamos ainda tentando, mais uma vez esse ano, o Nobel da Paz para ele. Espero que a gente consiga. Então, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês todos. E nos encontramos na AgriShow, se Deus quiser. Grande abraço. Quiser, doutor. Muito obrigado, um abraço. Obrigado mesmo. Doutor Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura 2003-2006, é quem falou com a gente naquilo que não foi uma entrevista, uma aula da história, de parte da história do agro, do crédito rural, do momento atual da agricultura, enfim, do contexto todo da sua vida dedicada à agricultura nesse boletim AgriShow de hoje. Está tudo conectado, a terra, a semente e o tempo, a planta, a chuva, o vento, a safra, a noite e o dia, o agro e a evolução. Quem produz enriquece a nação, o trabalho de noite e de dia, o homem e a tecnologia. AgriShow 2023, conectando pessoas e tecnologias, de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto.